isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Aleluia, toda glória a Jesus, louvemos esse Deus maravilhoso, vamos juntos, o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Sabe o que aconteceu lá na tenda do templo, quando os sacerdotes ficaram dizendo isso incessantemente? A nuvem desceu, a presença de Deus ficou única dentro do templo, da tenda. Então, nós precisamos aprender a glorificar o nome do Senhor, porque a presença desce. Tem muitas pessoas que começam adorando o Senhor, orando em línguas, lendo a Bíblia, amém, fazendo, né, o seu encontro com Deus. Aí, é óbvio que Deus vem. Deus vem, Ele é bárbaro. E as bênçãos começam a acontecer, a gente começa a ficar com uma segurança, uma paz, tá tudo indo bem. Quando isso acontece, as pessoas largam a mão de Deus. Pensa que pode viver sozinho. Não pode. Depois vai lá, se estrumbica. Lá no meião do mundo, porque não pode, não dá. É impossível, porque a gente não pode carregar essas bênçãos que são de Deus e vivermos sem Ele lá. Então, olha só o engano. Nós precisamos adorar a Deus, precisamos ter essa comunhão com Deus, andar na palavra, porque o diabo está sempre preparando um ataque pra gente. A gente não sabe o que ele está preparando, mas ele está, tá? Então, ele vem sempre. Mas se eu estou estruturada na rocha, Deus me protege, Deus me guarda. Ele não deixa o mal acontecer, porque ele não mente. Né? Deus não mente. Então, se eu estou todos os dias, eu vou lá ao encontro do Senhor, me dobro na presença dele, então eu estou recebendo o que ele é, entregando a minha fraqueza para ele. Eu estou recebendo dele, Deus só vai me guardar. Não tem como Deus não abençoar. É impossível Deus não abençoar. É impossível. Deus abençoa sim. Então, quem quer andar nessa segurança de vida, tem que ir lá todo dia. Tem que arrumar um tempo e ir lá. Deus está cuidando da sua vida. Tá? Então, quando o diabo vier, ele não vai poder destruir, porque ele encontrou com Jesus. Em vez de encontrar você sozinho. Aberto, descoberto, né? Então, tempestade vem, tá sem teto a casa, o que você acha? Vai encher d'água. Então, não dá para andar nessa vida sem Deus. Então, não se enganem, né? Fiquem espertinhos. Viu, gente? Agarram em Deus, ele começa a abençoar. Ele começa a agir. Amém? Mas, hoje nós vamos ver, então, um pouquinho aqui na palavra. Tipo assim, gente. O que o diabo quer com a nossa vida? Ele quer tirar a palavra de Deus, sabe? Se ele mata o cachorrinho, o passarinho de casa e tal, não é porque ele quer, sabe, botar uma dor aí em você. Ele quer dar um jeito de arrancar a palavra. Então, qualquer coisa que acontece, ele quer arrancar a palavra de dentro de nós. E o que ele faz para arrancar a palavra de dentro de nós? Situações assim, ou usando pessoas para vir em confronto com a palavra, que é a verdade que estamos recebendo. Estamos buscando andar nela, na verdade mesmo. Não a religião, mas realmente o que é a palavra, o que o Espírito Santo faz, os milagres, o que Jesus é, isso ele quer arrancar de nós. Porque religião, ele nem tá ligando. Ele não vai arrancar porque foi ele que pôs, né? Então ele não vai arrancar, porque religião é coisa inventada. Agora, a verdade é Jesus. Então ele vai fazer de tudo para arrancar a verdade. Então é isso que nós vamos observar aqui, porque nós temos que ter esse cuidado e também observar o que acontece no corpo de Cristo, na nossa igreja. Então a gente precisa tomar muito cuidado para que a gente não permita que o diabo venha arrancar a palavra de Deus de nós. Nós aqui na igreja estamos ensinando a verdade. Então a gente precisa tomar cuidado, ter cuidado com isso. Então vamos observar aqui, 2 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ver Paulo, né, que é um super exemplo, e depois nós vamos ver Jesus, que também é o primeiro exemplo, e depois Paulo, então, ok? Quanto mais a gente sabe a palavra, menos o diabo pode nos enganar. Porque a gente começa, o Espírito Santo começa a dar pra gente, é que nem um diagnóstico médico. Tipo, o cara põe aquele coisinho lá pra ouvir, ih, você tá com tal coisa, né? Quando ele vai examinar lá, põe aquela coisinha, ouve, você não tá bem, você tá com isso. Quando a gente ora em línguas, tem comunhão com Deus, conhece a palavra, porque isso tudo que a gente tá trazendo aqui são estudos. Estudo é isso. Quando a gente começa a estudar e aprender, quando o diabo vem, a gente tem um diagnóstico. Peraí, o diabo tá querendo tirar a palavra de Deus de mim. Eu não vou permitir. Então veja aqui no 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. É o que Paulo está dizendo aqui. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Tem muita doutrina errada aí, que nós já estamos sabendo dessa história, mas tem gente que não sabe. Só para lembrar que eles fazem uma bagunça do que é isso aqui, dizem que Deus mesmo que mandou esse mensageiro de Satanás para Paulo, porque ele estava já com muita revelação e é para ele ficar convencido. Existe essa doutrina. Tem gente pegando isso, que é Deus que manda, mandou, permitiu Satanás fazer isso. Vai lá para ele baixar a crista. Mas olha aqui, no 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, Paulo, a minha graça te basta. Se Jesus está dando para ele a dica, ele que mandou. Então, tá vendo como não tem? Essas doutrinas de homem, não tem coerência. É coisa, né, inventada. É para enganar, porque é do diabo, ok? Então não foi Deus coisa nenhuma que mandou esse mensageiro de Satanás para Paulo. Então veja aqui um pouquinho, voltando
voltando ao capítulo 11, no versículo 23. Então ele está falando, vocês estão falando o que de mim? Que a própria igreja estava contra ele. Vocês estão falando o que de mim? Vem cá, eu também sou hebreu, sou judeu, sou estudado, blá blá blá. Aí ele diz, e ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, tudo que ele está passando, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com as igrejas, porque ele disse ali que até entre os patrícios, os irmãos, até entre eles mesmos, ele passou sofrimento, quer dizer, eles vindo contra Paulo, porque eles achavam que Paulo não era digno de ser apóstolo, porque ele não viu Jesus andar sobre as águas, ele não viu Jesus ressuscitar Lázaro, e etc. Então, de onde que vem essa revelação? E assim por diante. Então, ele mostra esses sofrimentos aqui, entre aspas, que na verdade não é um sofrimento como quem não tem Deus, não tem a paz de Deus. Eram ataques do diabo na vida dele, justamente por causa do versículo 7, capítulo 12. Para esse mensageiro de Satanás, um mensageiro traz o quê, gente? Mensagem. Exato. O mensageiro traz mensagem. Mensagem de Satanás, tipo assim, para. É isso que o diabo quer fazer, tá ok? Porque ele nem explicou aqui no começo do capítulo 12 realmente o que aconteceu com ele, porque ele foi arrebatado para o terceiro céu. E lá ele teve visões e revelações do Senhor. Começa aí o assunto. Se você ver versículo 1 de capítulo 12. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo as minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, todas as revelações que Paulo teve, ele diz que ele se gloria nas revelações, em estar com Deus. Tá? E a fraqueza dele, justamente, é de não poder resolver os problemas, os ataques que Satanás mandava. Então, Jesus ensina a ele, aqui no versículo 9, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, a fraqueza de não conseguir vencer, parar o diabo, tipo, para de me açoitar, de me perseguir. Mas, como que eu vou fazer isso? Eu vou adorar a Deus, eu vou ter força, com a paz que Ele me dá, para eu vencer estes ataques, tá? Então, ele foi perseguido por causa da doutrina correta. Então, andar na verdade, Satanás vai perseguir. Ele vai apertar o cinto, ele vai vir. Então, nós vamos ver isso daqui, lá em Mateus, porque Jesus também foi perseguido, começou com Jesus, porque ele ensinava a verdade. Mas, o que o diabo queria? O diabo queria arrancar a palavra dele, a palavra de Paulo, isto é, a palavra da revelação. Para de ensinar, porque você ensinando, eles vão crer e eles vão andar nesse poder. É isso que o Satanás não quer. Ele não quer que você creia, que você pratique a verdade, porque você vai andar no poder. Tudo que eu estava falando aqui antes de começar. Você vai andar nesse poder e o diabo não quer. Então ele vai vir de todas as maneiras para arrancar a palavra de você. Que ele é ladrão, ele vem roubar. É isso que ele vai vir roubar. Então, se ele roubar isso, você não vai ter as bênçãos, os milagres, e não sabe por quê. Então veja no Mateus 12, versículo 22. Aqui Jesus foi expulsar um demônio cego e mudo. E o cara ficou curado. Olha o bafafá que deu. O que o diabo fez? Então, versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Isso ele fez na frente de todo mundo, na hora. Pá, pá. O diabo sai, está curado. Pronto. O rapaz viu, falou, maravilha. Na frente de todo mundo, não fez cena alguma. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Quer dizer, como que ele é do diabo, ele vai expulsar o diabo? O diabo não expulsa o diabo, né? Se Satanás expele Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado
do reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem é por mim, quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta e espalha. Jesus está falando aqui, nós observamos aqui pelas falas de Jesus, que ele está tentando mostrar para eles o que realmente está acontecendo na mente deles, em acreditar, em pensar que é o diabo que está fazendo aquilo. Por que é que os sacerdotes, os líderes religiosos fizeram isso? Tá, tipo, vocês estão vendo isso, mas isso não é de Deus. Gente, o diabo é capaz de fazer isso. Ele é capaz de fazer isso. Então nós precisamos tomar muito cuidado e estar nessa defensiva, de não deixar que ele traga conversas desse tipo, pensamentos desse tipo, para roubar a palavra. Porque aqui ele estava roubando a palavra. É isso que ele estava tentando fazer. Então veja 43, versículo 43. Gente, é um pensamento só, tá? Jesus acabou de falar que um reino dividido não prevalece. E quem é contra ele não é por ele. Então, continuando, 43. Quando o espírito imundo sai do homem, ele não expeliu. Anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então, ele diz, assim também acontecerá com essa geração perversa. Ele está querendo dizer aqui que ele está lá, libertando, a verdade chegou e eles não querem. Quer dizer, virão outros. O diabo vai dar um jeito de eliminar. Então a gente precisa tomar cuidado com o que ele faz para roubar a palavra de Deus. Então veja agora, nós vamos ver aqui o 31. Com esse pensamento do 45, o que ele quer dizer aqui? Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Por que ele está falando a blasfêmia contra o Espírito Santo? Se quem não aceita Jesus não é salvo. Por que ele usa aqui o Espírito Santo? Porque é pelo poder do Espírito Santo que Jesus fazia os milagres. E é o Espírito Santo que mostra quem Jesus é. Então, se eu não aceitar o que está acontecendo, eu estou renegando Jesus e o Espírito Santo que está agindo através do nome de Jesus. Porque quando eu digo em nome de Jesus, o Espírito Santo entra em ação e faz. Então, como ele diz aqui, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo que está agindo. Isso é blasfêmia. De não aceitar que é o próprio Espírito Santo que está fazendo. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isto perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Por quê, gente? É o Espírito Santo que testifica Jesus. Sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir nada. Ele que vai trazer a revelação. Aí veja só, no 33. Ou fazei a árvore boa, ou o seu fruto bom, ou a árvore má, o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do coração bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Então, gente, veja como que o diabo é astuto, ele quer tirar essa palavra, a verdade de nós. Porque a gente pode falar isso aqui com um conceito mental, intelectual, teológico, ele não vai nem ligar, o diabo não vai ligar. Mas se eu estiver andando no poder dessa palavra, ele vai fazer de tudo para roubar, ele faz de tudo. Então, por isso que nós vamos ser julgados pelo que nós falamos, tá? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa postura e com o que vem das outras pessoas para nós, para tentar roubar. Então, quando Jesus está ensinando isso tudo, que é o que o diabo faz, como que ele age no coração dos homens, no 38. Então, alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Faça-me o favor. Faça-me o favor. Ele não acabou de dar um sinal aqui? Ele acabou na frente dele. Quer dizer, eles faziam tudo para confundir o povo que estava querendo receber Jesus. Eles estavam bem intencionados, eles queriam. Mas foram os líderes religiosos, os escribas, os fariseus, sacerdotes, eles que instigavam o povo, tá, por não crerem que Jesus era o Messias. Então, Satanás roubou toda a palavra. Eles vendo, Satanás roubou. Então, veja Marcos, capítulo 4 agora. Dá uma olhada aí. Marcos 4. Então, é isso que Jesus fala aqui, que nós temos que tomar muito cuidado com o diabo, com o que nós estamos pensando sobre a palavra de Deus, tá? Por isso que é importante orar em línguas. Porque se eu estiver pensando errado, ele vai me corrigir. Essa é a segurança da oração em línguas. Como eu disse, é a vigilância. Ele está me vigiando para eu, sabe, não ser assaltado pelo diabo. Não entrar numa encrenca aí do diabo. Então, Marcos 4, versículo 14. Vamos ler só alguns versículos aqui, uns 3. Versículo 14 de Marcos 4. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Assim que nós estamos ouvindo a verdade, é assim. O diabo vem de imediato. Satanás vem de imediato roubar. Por isso que nós precisamos orar em línguas, para o diabo não roubar a verdade, tá, gente? Porque, tudo bem, eu aceitei Jesus, mas se eu andar numa doutrina errada, eu posso até perder a minha salvação. Então é sério, é muito sério. Então ele diz aqui, olha, semelhantemente ele vai explicar como que Satanás tira a palavra assim que é semeada.
palavra. Então ele diz, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo. O solo é rochoso e não tem raiz em si mesmo. Então é isso que faz Satanás roubar a palavra. Nós vamos ficar, tem outros casos aqui, mas nós vamos ficar nesses dois aqui. Então, aonde não cria raiz, não tem como permanecer, tá certo? Então, como que vai criar raiz? Como eu disse, a leitura da palavra é importante. Estudar a palavra é importante para saber se eu estou, mas não me vai estudar na teologia. Tá cheio de gente que recebeu o batismo no Espírito Santo, bem chega aqui e fala assim, agora eu vou estudar teologia. Não adianta você falar pra pessoa. Vai orar em línguas, é o que você está precisando. Não estudar teologia, porque eles vão falar que orar em línguas é para o dia de Pentecostes. Não é para agora. Que cura é se Deus quiser, que não é para agora. Que provisão, você está com algum pecado, é por isso que você não tem. Quer dizer, nunca você vai ser abençoado, porque Deus está só te julgando, em vez de estar te abençoando. Então a teologia faz isso. Não é um estudo mental, mas é um estudo com a oração em línguas, como nós estamos fazendo aqui dentro da meditação, para saber, uma palavra se encaixa com a outra, que a meditação faz isso, para saber se eu estou andando certo. Peraí, por que eu não estou sendo abençoado, tá? Então, ele vem para roubar. O diabo só está interessado na palavra de Deus. Só, porque se ele arrancar a palavra de Deus de mim, pronto, eu já estou com ele. Ele já faz o que ele quer na minha vida. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Então, como nós vimos já lá na 2 Coríntios, que as fortalezas se formam na nossa mente pelos conceitos errados, que é o diabo mesmo coloca no nosso pensamento contra a palavra de Deus, né? Tipo, Deus não quer, eu já orei, acho que minha oração não está resolvendo nada. Não, minha oração nem chegou lá. Nem sei se Deus está aqui. E ele vai, assim, ele já está arrancando a palavra. Sabe, eu não vou orar não, porque nem está adiantando. Já orei 3 meses, não resolveu nada. Nossa, meu problema é muito grande. Por onde que Deus vai começar? Isso, você que vai dar ordem para Deus, né? Você vê que o seu conselho não tem nada a ver, que o conselho de Deus é outro. O pensamento dele é outro. Por isso que nós temos que chegar lá. Então a oração, o diabo vai arrancando. Então nós precisamos tomar cuidado de nós estarmos sempre firmes, buscando a verdade. Porque a verdade nos sustenta, é a palavra, é Jesus. Então veja, para encerrar, Provérbios, capítulo 4. Tá ok, queridos? Vocês vejam que o diabo foi atrás de Paulo para quê? Para roubar a palavra, parar. Ô Paulo, você para agora. Fez 1000 ataques. Quando você tiver com muito ataque, lembra de Paulo, que foi super atacado. Por quê? É o mensageiro de Satanás que veio com a mensagem. Qual é? Para ele. Para esse cara, que ele tem poder e ele está agindo agora na igreja de Cristo Jesus e não pode. Ele tem que parar com isso. Porque senão todo mundo vai se levantar. E ele continua até hoje. O diabo fazendo isso. Então, quando você estiver sendo atacado, você não tem que falar, mas por que eu comecei a orar, minha vida ficou? Ué, o diabo não quer que você tenha poder. Porque a palavra de Deus é poder. Então, Provérbios 4. Tome conta. E Jesus, então? Jesus morreu na cruz, gente. Amém. Que é para nos salvar. Mas foi por perseguição. Não foi de Satanás? Foi. Ele só chegou a hora. Chegou a hora e ele foi morto na cruz. Satanás aplicou o golpe dele. Achou que agora acabou porque ele não sabia o que Deus ia fazer. Tá? Então, o diabo nunca sabe o que Deus vai fazer. Então, se ele roubar a tua palavra aqui, não vai chegar aqui e acabou. Ele não sabe o que Deus vai fazer. Ele não sabe. Absolutamente. Por isso que ele faz esse rolo todo. Nós temos que crescer na palavra de Deus. Então, veja só. Capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda, entre parênteses, eu vou por aí, com diligência o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o seu coração para ver o que está rolando aí dentro. Se é a palavra de Deus. O que você pensa, o que você faz, como você age, como que é? É de acordo com a palavra de Deus. Então guarda o seu coração para o diabo não roubar a palavra de Deus. Tá. Ele rouba a palavra, assim que ele rouba a palavra, você para de orar, sabia, né? Para de orar porque ele já roubou a palavra. É sério ou não? Muito. E daí por diante. Não precisa tanto fazer isso, não precisa tanto fazer aquilo, isso não é bem assim, então vai relaxando. Então o diabo está roubando a palavra. E é isso que ele está atrás, da palavra de Deus, para que você não seja abençoado. Valeu? Então glória a Deus, vamos ficar espertinho, né? Porque o diabo vai sempre vir. Buscar um pouquinho você vai, depois você volta, busca mais um pouquinho. Deus está fazendo o que ele consegue, pelo tanto que você permite. Embora quando nós estejamos juntos aqui, estamos juntos adorando, ele está fazendo além do que nós estamos conseguindo receber sozinho. Ele está aqui, presente, fazendo. Está fazendo coisas grandiosas, que se nós parássemos, nós íamos observar e ver que é impossível andar sozinho. Uma ovelha não pode andar sozinha, ela cai no precipício, no abismo. Então Deus, nosso Pai, é Deus que está falando isso, hein? Para chamar a sua atenção. Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa noite, a tua palavra, que é verdade, que nós temos sim que tomar cuidado com o nosso inimigo, porque ele é astuto e ele quer a palavra, ele quer a verdade. Mas nós estamos nos estabelecendo na verdade, através do Espírito Santo que nos edifica na nossa fé, através da tua palavra, Senhor. E nós vamos ver a sua glória, Senhor, manifesta. Nós vamos ver o avivamento nessa igreja. Nós vamos ver o avivamento nessa cidade. Em nome de Jesus, que você não mente, nós estamos sendo preparados. Nós estamos esperando, Senhor. E sabemos nessa noite que você veio em auxílio às necessidades de todos nós. Você veio ao encontro das nossas cidades, nos abençoou, nos tocou, Senhor, e nos renovou e nos guardou de todo mal. Por isso nós te louvamos, Pai, te agradecemos.